no justo momento em que o fracasso lhe atropele o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte à existência, a ventania da adversidade lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha a fazer companhia. No momento justo, enfim, no qual a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça. A água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia. A treva da meia-noite é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para novo alvorecer. Por maior a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento na vida é sempre o momento de melhorar. Caros irmãos, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse culto do Evangelho no Lar, hoje na semana de número 140, exatamente 7 horas e 36 minutos, horário de Brasília, nesse dia 21 de maio de 2019, eu dou as boas-vindas a você que nesse momento nos acompanha aí nos lugares mais variados desse nosso planeta, dessa nossa escola espiritual. Dou as boas-vindas em especial a você que me acompanha nesse momento aí pela nossa querida Rede Amigo Espírita, que hoje só aqui no YouTube, com mais de 260 mil inscritos, é um número realmente incrível. As pessoas, meus amigos que me acompanham aí pelo meu perfil, que me acompanham pelo perfil, a fanpage da Rede Amigo Espírita no Facebook. Meu abraço ao Zé Aparecido, o Zé que está me assistindo aí, nosso idealizador dessa grande rede. É para mim, para a Estela, uma grande satisfação estar aqui mais uma semana comemorando, porque toda semana é uma comemoração. É como se fosse um aniversário para nós. Você já imaginou 140 semanas? Obviamente não devemos nos apegar a números, né? Porque senão pode passar a impressão que estamos querendo colecionar, né? Mas não é esse o objetivo, não. É a gente ressaltar a alegria de poder estar aqui mais uma semana, e por 140 semanas é uma grande bênção, então eu me considero muito abençoado de estar aqui com vocês mais uma vez, com esses recursos tecnológicos, com essas facilidades que temos aqui. Então eu dou as boas-vindas a você que está aqui conosco, está chegando hoje pela primeira vez, você que está aí já há algumas semanas, você que está desde o início, e tem tanta gente aqui que está desde o início comigo, com a Estela, desde setembro de 2016, lá quando a gente começou filmando com celular e não tinha uma captação de áudio tão boa assim como a gente gostaria, e fomos aprimorando ao longo das semanas, e hoje estamos aqui, e também com muita satisfação de estarmos nessa grandiosíssima rede. É a maior rede de divulgação da doutrina espírita do mundo, com certeza, não tem nenhuma outra maior que a Rede Amigo Espírita. Então, um abraço você que está aí nos assistindo aqui pelo YouTube. Eu estou vendo tanta gente aqui, ó. Estou acompanhando agora. Preciso de 2 recursos aqui. Preciso de um aparelho para ver o YouTube. Olha só que interessante, ó. Vocês que estão aqui no YouTube, estou vendo todo mundo, hein? Deixa eu ver primeiro quem está aqui no YouTube, hein? A Maria Benedita de Campos deu bom dia para nós aqui. Tem uma amiga querida aqui, ó. A Diana Márcia Gomes Benício já deu bom dia para nós antes do vídeo começar já no YouTube. Ela já se adianta. 7h18 ela tá dando bom dia. Amigos do chat, que a luz do meigo Rabi nos envolva e proteja. Que assim seja, minha querida. Lá de Fortaleza, Diana Márcia Gomes Benício, da rede, está lá nos assistindo pela Rede Amigo Espírita no YouTube. A Ana Maria Correia também. Um abraço para Maria Benedita de Campos. A Diana Márcia Gomes Benício, como eu falei há pouco. O Walter Gomes de Aguiar dando um like. E a Cleusa Carlos Lucas, dizendo: Deus nos abençoe.
Então, os amigos aqui do YouTube quiserem fazer perguntas, quiserem interagir, meu amigo Rei acabou de chegar também aqui no YouTube, o Reinaldo, meu irmão do coração. Quem quiser aí mandar mensagem pra gente, estou acompanhando também vocês no YouTube e os amigos que estão me acompanhando aqui pelo meu perfil no Facebook, que não nos deixam jamais. E vou te convidar então para nós realizarmos uma prece de conexão na busca cada vez mais intensa por essas verdades, por esse conhecimento que vai nos trazer entendimento, esperança, fé renovada, compreensão da vida, descobertas de que nada nos acontece sem que tenha um propósito divino para nos transformar. Não existem condenações, não existem castigos, existem resultados de colheitas que nós fizemos e que então temos que fazer essa colheita e aprender a plantar melhor. Se a colheita não está boa, é porque nós estamos plantando errado. Precisamos aprender a plantar certo. Então eu te convido para vir comigo aqui nessa busca pelo aprendizado de como realizar todo o processo de plantio nessa grande gleba chamada planeta Terra. Vamos lá? Senhor Jesus Cristo, mestre, amigo, divino governador espiritual do nosso planeta, nosso irmão maior, amigo, companheiro de todas as horas, que incansavelmente, incessantemente nos envia providências divinas para que nós alcancemos um bom êxito na nossa caminhada terrena. Senhor Jesus, quero abençoar cada pessoa que nos acompanha nesse momento. São inúmeros amigos, mestre, mundo afora, e agora também pela Rede Amigo Espírita. Queremos abençoar cada irmão dessa vasta comunidade espírita e direcionar, Senhor Jesus, a luz que sai de dentro do nosso coração, uma bênção para cada pessoa desse planeta. Estamos atualmente em mais de 8 bilhões de habitantes no nosso planeta. Queremos abençoar cada um sem exceção, especialmente aqueles que nesse momento sofrem mais das dificuldades da vida, estão em situação de guerra, estão hospitalizados, doentes, aos nossos irmãos que estão com depressão, aos nossos irmãos suicidas, a todas as pessoas que sofrem e que ainda não conseguiram encontrar razão de estar aqui, não conseguiram ter essa compreensão. Senhor Jesus, abençoe todos nós, em especial a esses nossos irmãos que estão aqui engajados conosco nessa busca pelo conhecimento, que possamos dia a dia direcionar a nossa existência para aproveitar cada instante, todas as circunstâncias que nos surgem, que possamos exercitar nossa gratidão durante os bons fatos, os momentos alegres, e que possamos reforçar nossa fé nos momentos de dificuldade, sempre nos recordando daquela frase que o Senhor nos deixou, mestre, que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai o saiba, que possamos nos recordar que estamos sendo acompanhados pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, que nos ama infinitamente, incondicionalmente e a todo instante, que nada passa batido diante dos seus olhos. Senhor Jesus Cristo, amigos espirituais, sou muito grato por essa oportunidade de estar aqui mais uma semana, diante de tantas pessoas que confiam em nós para realizarmos esse estudo e trazermos um pouco mais, mestre, esse entendimento, à luz da doutrina espírita, do nosso divino, do nosso inesquecível Allan Kardec. Quero abençoar cada um e desejar muito que possamos sair daqui dessa horinha que passamos juntos semanalmente, mais fortalecidos nas nossas convicções, mais preparados para encarar a vida de frente, mas encarar a vida com alegria, encarar com empolgação, porque recebemos o privilégio de estar aqui. Seja lá como nós estivermos, que possamos aproveitar cada instante e viver cada dia como se fosse o último. Obrigado, Mestre Jesus, amigos espirituais. Muito obrigado também pela presença, pela intuição, pela satisfação. Obrigado, Mestre. Obrigado, Deus, nosso Pai. E que
Que assim seja. Bom, é para nós realmente grande satisfação estarmos aqui mais uma semana. E pode estar gripadinho, meio fanho aqui, não tem problema não, gente. A gente toca o barco aqui. Se um dia tiver no hospital, nós transmitimos lá do hospital. Pega o celular assim, vamos fazer uma transmissão lá direto da cama do hospital. Nós vamos estar aqui. Quando a gente chegar o momento de partir pro lado de lá, aí não tem mais jeito, né? Aí nós vamos ficar do lado de lá, né? Então eu vou reforçar que estamos aqui no culto do Evangelho no Lar, que é realizado toda terça-feira, 7h30 da manhã. Estamos transmitindo pelo meu perfil aqui, Oceander Vesque, pelo perfil da Estela Onishi, minha esposa, pela Rede Amigo Espírita no YouTube e na fanpage da Rede Amigo Espírita. Estamos ao vivo agora. Então são muitas pessoas conectadas nessa mesma vibração. E semanalmente nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que inclusive está com um filme aí imperdível. Não deixem de ir no cinema, aproveite essa primeira semana aqui e vá. Vamos fazer volume. Eu fiquei sabendo hoje com a notícia que teve já mais de 4.400.000 reais arrecadados nesses primeiros dias, que estreou na quinta-feira, né? Hoje, terça-feira, então são quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. São 5 dias de filme já com 4.400.000 reais arrecadados. Isso é ótimo, porque estimula as produtoras a fazerem mais filmes espíritas. Então, se você puder ir na primeira semana, faça um esforço aí. Vamos fazer volume, vamos mostrar para as grandes empresas cinematográficas aí que o público espírita é fiel, compra, assiste. Vamos lá no seu cinema aí, na cidade mais próxima de você, ou na tua cidade mesmo. Aqui em Rio Preto, todos os shoppings, todos os cinemas aqui estão passando o filme. Verifique aí, pesquise no Google que você vai encontrar os horários, tá bom? Então, já que nós estamos falando de Kardec, esse livro que nós vamos ler um trechinho dele aqui hoje, antes do Evangelho, o Livro da Esperança, de Chico Xavier, através do nosso inesquecível, valiosíssimo Espírito Emmanuel, traz na sua capa a figura do nosso mestre, Hippolyte Léon Denisard Riveio, ou Allan Kardec, como queiram. Então quem vai ler para nós é a pessoa que acabou de chegar aqui, olha só, o livro sai e ela entra, olha que maravilha, é uma mágica, não? Ela acabou de chegar aqui e, como diz a minha amiga, o pessoal que é amigo nosso aqui, que é muito generoso, né? Fala que a Estela chega e ilumina tudo. Iluminou aqui, chegou aqui e trouxe luz para nós. Então, Estela, bem-vinda com a sua luz para todos nós, com o seu sorriso inesquecível. Bom dia. Bom dia. Aqui. Bom dia a todos. Acredito que quem está no Brasil está sentindo essa mudança de clima e é gostoso, porque... Aqui o nariz entupiu já. O Sander está constipado. E com essa mudança, muitas pessoas mudam um bom ânimo, que bastante gente gosta de friozinho, assim, né? Eu gosto. Então fica soltando da boca palavras preciosas, que é... eu adoro inverno. Eu gosto de tempo assim. Então isso é maravilhoso. Os que não gostam, a gente nem comenta, né? Bom, pessoal... Abraço em todos, geral, que eu estava escutando o Sander aí citando nome por nome. Sejam bem-vindos. E ele acabou de falar do livro, então vamos ler para começar o nosso estudo efetivamente. Emmanuel trouxe para nós, do capítulo 60, Tais Quais Somos, o seguinte dizer: declaras-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Entretanto, em várias ocasiões, estacas recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Aí ele depois continua aqui, ó. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Exatamente. Vai ter tudo a ver com o nosso estudo. E o nosso estudo, que semanalmente realizamos, na sequência, começamos lá desde o primeiro capítulo. Estamos hoje no capítulo, então, 18 do nosso evangelinho aqui, que está velhinho. Olha só, nosso livrinho aqui antigo, lá da editora Leike, traduzido pelo José Herculano Pires, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então, no capítulo 18, que está todo cheio de anotações, grifos em amarelo fluorescente, rabiscos de caneta. E a Estela foi buscar a cola dela, eu estou com a minha colinha aqui já, que eu não sou bobo. A gente estuda, né, aqui antes de apresentar.
Então vamos lá, gente. Vamos lá, meus irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 18, tem título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E hoje nós vamos estudar, então, ou expor pelo menos um pouco, porque não dá para esmiuçar tudo. O tempo nosso não dá tempo de esmiuçar item por item, porque o texto é longo, mas a gente sempre convida, faz aquele convite sempre. Você gostou desse estudo? Gostou desse tema? Que nem hoje, parábola da festa de núpcias? Pesquise palestras que tem esse tema no YouTube. A gente ontem mesmo estava assistindo o Arthur Valadares, que sempre ótimo. O Haroldo Dutra Dias também tem uma palestra falando sobre esse assunto, o que quer dizer. Então não se limite apenas a esse estudo. Busque o conhecimento de forma mais aprofundada. Tá bom? Então vamos lá. Parábola da festa de núpcias. Item 1. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui, tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados estão já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, com efeito, estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois às saídas das ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído os seus servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 4. Item 2, explicação dos Espíritos. O incrédulo ri desta parábola, que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrimos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocam nesse ponto de vista. Nesta parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar dos seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Acreditavam os judeus de então
que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram politeístas e idólatras. Se alguns homens superiores haviam atingido a ideia da unidade divina, essa ideia, entretanto, permanecia como sistema pessoal, pois em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que ocultavam os seus conhecimentos sob formas misteriosas, impenetráveis à compreensão do povo. Os judeus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro através de Moisés, depois através de Jesus. Desse pequeno foco partiu a luz que devia expandir-se pelo mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa como as estrelas do firmamento. Mas os judeus, embora repelindo a idolatria, haviam negligenciado a lei moral para se dedicar à prática mais fácil do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, dominada pelos romanos, estava esfacelada pelas facções, dividida pelas seitas. A própria incredulidade havia atingido até mesmo o santuário. Foi então que Jesus apareceu, enviado para chamá-los à observação da lei e para abrir-lhes os novos horizontes da vida futura. Primeiros convidados ao banquete da fé universal, eles repeliram, porém, as palavras do celeste Messias e o sacrificaram. Foi assim que perderam o fruto que deviam colher da sua própria iniciativa. Seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por esta situação. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus e aos saduceus, que puseram a nação a perder, os primeiros pelo seu orgulho e fanatismo, e os segundos pela sua incredulidade. São eles, sobretudo, que Jesus compara aos convidados que se negaram a comparecer ao banquete de núpcias, e acrescenta que o rei, vendo isso, mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas ruas, bons e maus. Fazia entender assim que a palavra seria pregada a todos os outros povos, pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e que estes, aceitando-a, seriam admitidos à festa de núpcias em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. É necessário, antes de tudo, e como condição expressa, vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração e praticar a lei segundo o Espírito, pois essa lei se encontra inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Que assim seja. Vamos ao comentário então da Estela. Daqui a pouquinho eu venho também com o meu comentário aqui. Bem-vindo você que está aí na Rede Amigo Espírita, aqui no YouTube, mais ou menos 35 pessoas, na fanpage da Rede Amigo Espírita, aí mais de 60 pessoas, no meu perfil, quase 100 pessoas, estamos aí em quase 200 e poucas pessoas somadas todas as redes. Sejam bem-vindos mais uma vez. É uma leitura interessante, né? Que, como todas as parábolas de Cristo, nós temos que não só trazer para o nosso dia, como tentar entender o que Jesus, nosso irmão maior, que precisou vir aqui encarnar e dar exemplos, para que a gente pudesse encontrar esse reino de Deus, né? Que ele tanto disse. E nesses exemplos do cotidiano, nós temos que traduzir o tempo todo o que Jesus quis dizer para o meu espírito eterno. O que ele quis dizer? Quais as chaves dessa parábola que eu preciso adquirir para poder abrir essa porta dos céus que muitas vezes a gente tem essa alegoria na nossa mente, e isso até dificulta um pouco o processo do aprendizado.
Eu vou dizer por quê. Muitas vezes você está vivendo na terra e é prometido para você então o reino de Deus, o reino dos céus. E você fala assim, isso eu estou dizendo inconsciente, né? Eu digo assim, sei lá se eu quero ir para esse reino dos céus, está tão bom aqui do jeito que eu tô. E quando eu digo tão bom do jeito que eu tô, são essas pessoas que na parábola é citada, que foi entregue para eles o convite. Aí ele diz assim, não, eu vou lá cuidar do campo. Quem quer cuidar do campo, como o Sander mesmo leu agora? É os trabalhadores, que muitos amigos nossos, pessoa, gente boa demais, tá com a vida um atropelo, e quando encontra conosco, fala assim, sabe por que eu não tô indo no centro? Ou parei de acompanhar o evangelho de vocês lá. Fala, nossa, eu parei o evangelho em casa, cara, eu chego quebrado, eu tô trabalhando muito. Eles dão essa desculpa para nós, e eu nem quero, porque eles estão tentando dar para si mesmo. Como eu estou trabalhando muito, isso é louvável, eu não consigo buscar a espiritualidade. Então a gente nota que é uma pessoa que não entendeu o equilíbrio de estar aqui encarnado. Sim, eu preciso buscar coisas da matéria. A gente leu o último capítulo nosso ali, o último item foi o homem no mundo. Sabemos o quanto é necessário a gente estar em equilíbrio o tempo todo, de estar encarnado, mas sabendo que aqui dentro habita um espírito, né? Equilíbrio do corpo, da saúde, da alimentação, do trabalho. Então esse é citado. Poxa, você nunca ouviu falar em Cristo? Ah, eu ouvi, mas eu não estou tendo tempo. Bom, aí já encaixou o exemplo na mente de cada um. Vamos para o próximo, que é aquele que diz que o da casa do campo, né? É o que está descansando. O outro, deixa eu ver quem que é o outro aqui. Ah, o do tráfico. Tráfico que eles usam na época era vendas, né? Comércio. Então, esse estava trabalhando e o do campo, vocês me desculpem, cuidar lá do campo, vou para minha casa de campo, é o que está descansando. E quando a gente fala descansando, ontem eu e o Sander foi comprar umas coisas que tá faltando aqui em casa, acho que não é que tá faltando aqui, vão quebrando, manutenção da casa, né? E aí eu vi um sofá, gente, não é inveja não, mas eu vi um sofá que eu deveria demolir a minha sala para poder colocar o sofá dentro. Aí eu falei para o Sander, a gente que não é adepto muito a sofá, esse negócio é um trambolho, né? Porque era uma coisa muito grande, muito chamativa e muito convidativa também. Dá pra morar. Dá pra morar no sofá tranquilamente. E eu imagino a dificuldade que não vai ser na sua vida de sair do sofá. Então você vai comprar um inimigo. Poxa, olha, quem faz sofá aí estiver assistindo nós, ou quem vende, vocês me desculpam, não tô falando para não comprar o sofá, mas não comprar aquele, sabe? É um que eu acho que vocês devem imaginar aí do que eu tô falando. Ele tem tudo. Parece um filminho que eu assisti, ele certo? Faz até pipoca. Faz, ele conversa com você. Assim, ele faz pipoca pra nós. E aí, pra você se tornar um espírita, eu sou espírita não praticante, evangélico não praticante, católico não praticante, com um sofá desse, cara, você vai ser um cristão não praticante. Porque você não vai sair da tua casa. E aí você vai assinar pacotes, ai meu Deus, de séries na internet. E são uma melhor que a outra. Eu não tô falando para não assistir, mas é uma perdição. Ai, meu Deus, é complicado, né? É complicado a gente seguir Cristo. E tem o terceiro exemplo aqui que eles nos colocam assim. Ixi, esse é o pior. Esse eu vou ter que depois trazer Emmanuel para nos ajudar. Ele ultrajou os servos que vieram aqui trazer a mensagem do convite do reino de Deus, que está transferido ali pelas núpcias, mas vamos colocar aí. O reino dos céus é feito convite para você. Foi feito há 2000 anos. E Jesus conta uma história que, além de ultrajar, mataram a pessoa que trouxe o convite. Ele estava falando dele mesmo. Crucificaram Jesus. E ele estava contando que isso ia acontecer. Porém, entretanto, todavia, nós estudamos essa semana o capítulo dos mensageiros, capítulo 18, no qual a irmã Ismália, para quem viu os mensageiros, a Ismália é apaixonante, porque lá pro final do livro, ela faz uma oração que eu pensando, gente, quando eu vou ser uma Ismália na vida? A oração dela atinge o galpão inteiro de luz. E o André Luiz olha no peito dele saindo aquelas faísquinhas de isqueiro que tá falhando.
Mas ele fica todo contente. Poxa, eu tô produzindo luz. Tá fora da imagem de novo. Peraí que o Sandro tá falando que eu tenho que entrar dentro do quadro aqui. Pronto. Eu tô escondendo Jesus, meu cabeção. E aí Ismália ilumina e ela diz uma coisa muito bacana. Entrando em uma conversa, mas com uma sabedoria excelente, dizendo que nós outros, porque isso é da época de 1940, também crucificamos Jesus. Temos a mensagem e levamos ele para o picadeiro. Aí eu falei, gente, será? Olha aqui. Emmanuel nos traz então o seguinte dizer para concluir essa nossa tese. Declara-te no sadio propósito de buscar evolução e aprimoramento, luz e alegria. Vamos, gente, vamos ser felizes, buscar o reino de Deus? Quando? Hoje, que legal! Entretanto, em várias ocasiões, estacas recusando a estação de experiência e resgate em que ainda te vês. Ou seja, você, meu irmão, minha irmã, quer buscar a luz. E aí vem um obstáculo na sua vida. E quando a gente diz obstáculo, geralmente esse obstáculo tem nome e sobrenome. Venho aí o Jair Oliveira, o Pedro de Albuquerque. É uma pessoa que te machucou, te abandonou, te feriu, te caluniou. Nesse momento em que você queria tanto buscar luz, apareceu esse obstáculo que você faz. Isso não vai ficar barato. Não vai. Eu não tenho sangue de barata. Aqui, ó, nas veias, corre tal sangue, meu sobrenome é tal. E aí, sabe o que eu faço? Se eu me vingo, eu crucifico. Eu pego tudo que Jesus veio fazer com a mensagem, eu ultrajo, dizendo palavras de ódio, de raiva, de rancor. E aí, quando eu executo algum tipo de vingança, e a vingança, quando a gente pensa em vingança de novela, é assim, matou, morreu. Você não mata a pessoa, mas você também sai falando mal para todo mundo que ela fez para você. Olha, você viu o Oceander? Você não conhece o Oceander. Ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo. Pronto, vingou. Vingou! Crucificou Jesus. Nós crucificamos Jesus o tempo todo. O tempo todo. Porque é muito difícil se imaginar naquela época, vendo uma pessoa que hoje nós sabemos que era inocente, hoje nós sabemos que é o governador espiritual, hoje nós sabemos que ele é o exemplo a ser seguido, como diz na questão 625 do Livro dos Espíritos, vide Jesus, né, que ele vai ser o modelo e guia da humanidade. Hoje sabemos. E naquela época? Gente, eu estava crucificando, com certeza. Aquela história, você jogou pedra na cruz, joguei. Vixe, com certeza. Somos bonitos? Você se imagina naquela época em que eu sou cristão, então tá, entra na fila aí que o leão vai te comer. Eu? Hoje eu não consigo entrar na fila do perdão. E nós sabemos que se você quer adquirir o reino de Deus, o que é o reino de Deus? É paz, equilíbrio, tranquilidade, serenidade, afabilidade. No entanto, dentro de mim, eu crucifico Cristo porque eu não consigo esquecer o que o fulano me fez. Realmente esquecer você não vai. Você não tem amnésia, você não tem problema cerebral. Porém, o que você deve fazer? Quem já perdoou sabe do que eu estou falando. E quem já perdoou sabe que não precisa olhar para o indivíduo e falar, eu te perdoo. Não. Perdão é aqui, ó, eu comigo mesmo. É eu comigo mesmo. Tá entrando em guerra, em rebeldia, tá falando mal de quem? Toda vez que você fala mal de alguém, você está crucificando Jesus novamente. Tá começando a funilar a coisa, hein? Ainda bem. Porque hoje nós tratamos de ser cristão. Ser cristão é você não se entregar aos leões, né? Você não ter que morrer aí queimado, decapitado. Não precisa de nada disso. Ser cristão hoje é você deixar de lado essas atitudes não cristãs, que são tão difíceis de deixar de lado. Mas a gente precisa encontrar degraus para ser cristão, então. Poxa, peguei meu carro
Eu já sei que eu me estresso no carro. Qual que é a minha primeira atitude? Sai mais cedo de casa. Foi a dica que o nosso irmão Reinaldo deu essa semana aqui no Evangelho. Gente, sai 10 minutos mais cedo de casa. Porque São José do Rio Preto, vou contar para vocês aí que não são daqui. Ganhamos um prefeito novo, maravilhoso, que está fazendo uma reforma o tempo todo aqui nas ruas. Então causa um transtorno para melhoria, né? Inclusive tem um viaduto aqui perto de casa, que depois que o viaduto ficar pronto, acho que minha casa vai valorizar uns 300 mil, será? Vai pra 100 milhões. Ai, gente, desculpa, não resisti ao comentário de brincadeira. Então, esse pontilhão fechado é um transtorno danado. A gente vai pro Aeluz, daria 5 minutos até o Aeluz, onde eu trabalho, minha casa espiritual, que a gente vai 3 dias na semana. Porém, agora tem que dar 8, 9. Mas quando isso ficar pronto, é maravilhoso. Então, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Sai 10 minutos mais cedo de casa, meu irmão. Vai xingar menos? Vai passar menos raivas quando você ver as obras? Quando você ver um congestionamento mínimo? Porque a gente sabe, pessoal aí de São Paulo, se tiver alguém nos assistindo, pegou Marginal Pinheiro? Vai saber que hora vai sair, não é não? Aqui em São José do Rio Preto, os trajetos são todos feitos em máximo meia hora. E aí, se eu sair 10 minutos mais cedo, então, eu vou ganhar, eu não vou perder 10 minutos, eu vou ganhar. Porque eu não vou sentir raiva, não vou sentir intolerância, vontade de xingar. Poxa, xinguei um irmão ali. O que eu fiz? Crucifiquei Jesus. E quando eu digo isso, eu digo baseado no que a gente lê do Livro dos Espíritos, que um mundo que está em condição de bem, respira o bem. Alguém aí precisa mandar você respirar? Não. Por quê? Porque nós ainda não somos bons. Então eu coloco essa condição na minha mente e penso, somos todos irmãos. Toda vez que eu tenho uma atitude que não é do bem, não é de Cristo. Toda vez que eu tenho uma atitude que não é de Cristo, crucifico a mensagem dele. Ele não fica triste conosco, não, porque Jesus é muito grande. É claro que ele entende que nós somos irmãozinhos dele, que ainda acabamos de nascer, estamos engatinhando, uma hora ou outra tropeça, bate a cabeça no batente da porta, né? Assim, crianças, somos crianças assim também, ele nos entende. É claro que ele nos perdoa, porque ele não se magoa. Então, meus irmãos, a mensagem para mim foi essa. Todos nós já ouvimos falar de Cristo. Significando que todos nós pegamos o convite para núpcias. Todos nós pegamos o convite para o reino de Deus, que mora dentro de nós. Só que toda vez que você tem uma atitude que não é cristã, isso te infelicita. Quando você se sente infeliz, você está fechando a porta do reino de Deus em você. Você pode estar numa festa de casamento e aí você não fica feliz porque você viu alguém ali chegar mais bonito que você. Poxa, olha a tua vaidade aí, saindo do equilíbrio, que a gente tem que ter uma vaidade. Mas sair do equilíbrio da alma te infelicitou. O Ciander então vai trazer algumas elucidações para nós, para a gente completar esse estudo e se sentir feliz, igual ele falou, né? Passei de série! Mais um capítulo. Valeu, gente! Bom, hoje como o Evangelho é tão completo, eu vou pedir licença para a Estela para deixar o comentário dela apenas no livro aí da Esperança, do Chico Xavier. Eu quero entrar aqui no Evangelho e fazendo a seguinte analogia, para simplificar um estudo que é complexo. Como eu disse, seria uma injustiça de nossa parte dizer que nós estamos aqui estudando esmiuçadamente o Evangelho de um capítulo tão completo, tão repleto de ilustrações deixadas pelo nosso Mestre Jesus. Então seria muito injusto da nossa parte dizer que aqui estamos então fazendo um estudo completo. Não dá tempo, nosso tempo aqui é curto. Mas assim, de maneira muito simplória, para poder dar entendimento a esse estudo, vamos imaginar então a figura de um indivíduo extremamente poderoso, representado como se fosse o pai daqueles que estão então contraindo núpcias, que estão se casando. Então a gente imagina a imagem de Deus. E Deus sai então pedindo para que convide a todas as pessoas que queiram a participar dessa grandiosa festa. Essa festa nós podemos então representar a paz de espírito, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida cercada de boas práticas, para que então a gente se sinta feliz. Você imagina um indivíduo poderoso, rico, te convida para ir numa festa e ele vai dar tudo para você. Sabe o que a gente faz? Ah, não, estou ocupado, eu vou dormir agora. Não, eu vou sentar no sofá lá que a Estela falou.
aquele sofazão gostoso, vou ver lá um Netflix, vou ver, nada contra o Netflix, tá, gente? Eu adoro Netflix. Então, as pessoas estão sendo convidadas, ou seja, nós estamos sendo convidados o tempo inteiro. E foram enviados incontáveis dos seus enviados, incontáveis indivíduos que trabalham, vamos dizer assim, entre aspas, para esse dono da festa, para esse indivíduo que vai dar um banquete. Mandou inúmeros. E o último deles foi crucificado por nós, por nos convidar ao banquete. Vocês imaginem que coisa estranha. Você é convidado para participar de algo bom, e aquele que te fez o convite, ao invés de se agradecer, você vai lá e mata ele, você crucifica ele. Foi o que nós fizemos com Jesus. E aí a lição, então, finaliza com aquela reflexão de que não adianta você ir lá na festa, depois aceita aí, mas vai de qualquer jeito. Não vai vestido adequadamente. Que, como disse a nossa amiga aqui no Facebook, aliás, no YouTube, está dizendo aqui que o banquete é o chamamento para a responsabilidade. A Marinalva Melo fez o comentário aqui no YouTube, daqui da nossa querida rede Amigo Espírita. Então o banquete é assim: venham se fartar, venham viver uma vida de alegria. Venham participar do banquete do meu Pai, como Jesus nos disse. Então a gente fala, não, mas isso aqui eu tenho futebol para ir, eu tenho que jogar minha bolinha, sabe como é que é? Não dá tempo de eu ir na casa espírita, não dá tempo de eu ir na igreja, não dá tempo de eu ir, seja lá onde for. A gente encontra justificativa para fugir do banquete. E aí então quando a gente vai de qualquer jeito. Vai só por ir. Não adianta fazer isso. Até Jesus era muito enfático, que quando ele fazia suas parábolas, elas eram muito impactantes, porque o pessoal da época só conseguia entender e se chocar e absorver a informação se ela fosse chocante. Ainda hoje, eu acho que ainda precisamos disso, né? Basta ligar o noticiário, a gente só vê informações chocantes, né? É só notícias de tragédias. A gente é fascinado por algo muito impactante. E aí Jesus veio com toda a sua doçura, ao longo de 3 anos ali evangelizando, vivenciando o evangelho, dando exemplo do que fazer. Quando surgiram as oportunidades de então agir de uma forma ainda mundana e equivocada, Jesus foi e deu exemplo. O exemplo de caridade, o exemplo de bondade, de perdão. Então nós precisamos vestir essa veste. Precisamos nos paramentar com essa veste para as núpcias. As núpcias, a festa que Deus nos convida. Você vê que interessante? Depois chegou um momento que não tinha mais... Todo mundo que foi convidado recusou o convite. E aí então, vamos lá chamar qualquer um. Vamos chamar todos aí. Foi o que Jesus fez. Não fez distinção de ninguém. Chamou as prostitutas, os cobradores de impostos, os fariseus. Chamou a todos. E aí poucos aceitaram o convite. E eu sempre fico me perguntando, quando vejo essa lição, será que eu ainda estou equivocadamente recusando esse convite? Ou será que eu já aceitei ele? E sabe como é que a gente aceita esse convite? Então eu tenho que ir na casa espírita, né? Tá bom, então eu vou. Então eu tenho que assistir palestra, né? Tenho que fazer curso, né? Não é só isso. Isso é muito bom de você fazer, mas não é só isso. Aceitar o convite para a festa do reino e vestir a roupa de núpcias, e vestida adequadamente, é vestir a roupa antes de ir na festa também. Na sua casa, com as pessoas que você convive. Como disse o nosso amigo Edinho ontem na palestra, mais uma das suas notáveis palestras no iLuz. Ele disse assim: pega as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua família, você tem que tratar elas com grande dignidade, com grande carinho, com grande respeito. Senão você não está praticando. Senão você vai praticar só quando vai à casa espírita, só quando está então em um local onde está todo mundo te observando. Nós temos que vestir a roupa de núpcias no nosso íntimo, dentro do nosso coração. É aquele coração que abençoa a vida quando não tem ninguém ouvindo. Porque uma coisa é eu vir aqui na Rede Amigo Espírita, aqui no Facebook, fazer uma oração, abençoando todo mundo. É muito bonito. Será que eu faço isso no meu dia a dia? Será que as pessoas que chegam até a mim, eu trato elas de maneira digna? Para então fazer
justiça aí me dizer alguém que realmente participa dessa festa do reino? Para eu participar dessa festa de núpcias, para eu me banquetear, para eu me saciar desse banquete divino, que esse banquete nós podemos entender então que não são alimentos, não são comidas, como disse ali, não são bois cevados. Esse banquete é a felicidade, a paz de espírito. Esses alimentos físicos, na alegoria da parábola do Cristo, nós podemos substituir assim. Você quer ter felicidade no teu coração? Você quer dormir bem? Você quer ter paz de espírito? Você quer ter satisfação de estar realizando um bom trabalho, de estar em busca de algo bom, de sentir satisfação íntima de, poxa, eu estou melhorando. Eu tenho um monte de defeitos ainda, mas eu estou melhorando. Você quer se saciar desse tipo de alimento? Ah, eu quero. Então a recomendação dada pela nossa valiosíssima doutrina espírita, na sua literatura vastíssima, e de todas, se você extrair a essência, nós precisamos aprender a sermos bons. Senão eu não estou participando do banquete que Jesus veio nos convidar. Não basta me dizer espírita, não basta ler obras, não basta saber de cor as questões do livro dos Espíritos, não basta saber citar de cabeça trechos do Evangelho, versículos, capítulos, se nós não extrairmos algo bom disso, e algo bom sendo praticado. O convite que a doutrina espírita nos faz é incansável. Ele chega até a ser cansativo, porque assim, poxa, mas de novo tá falando para eu ser bom? Não vai ter um capítulo aí que diz aí pra gente: ah não, fica tranquila que vão cair bênçãos do céu no teu colo. Deus vai jogar um comprimido assim na sua goela que você engole e fica uma pessoa ótima. Não vai chegar esse capítulo aí? Não, ou se não, você vai pro mundo de paz e lá o pessoal conversa pela mente. E aí, os teus pensamentos como andam? Você já imaginou você chegar um dia no plano espiritual? Em locais mais elevados, em mundos mais felizes, né? E lá ninguém precisa mais balbuciar palavras, usar o seu aparelho fônico. Lá com o pensamento você se comunica. Será que se nós fôssemos teletransportados nesse momento para esse planeta, hoje, por exemplo, a gente ia passar uma vergonha, hein? É cada coisa. Ia chegar lá pensando assim: nossa, como esse cara tá estranho, como esse cara é esquisito. Da onde saiu esse tal de oceano? Pois é. Aí o pessoal olhar para mim e falou: o que você tá pensando de mim aí? Volta pra caverna. Então, meus amigos, o trabalho de espiritualização não é um trabalho apenas. Não podemos nos restringir às palavras. É preciso extrair o espírito das palavras. Senão a gente fica restrito às palavras. Senão nós seremos grandes conhecedores do Evangelho, dos livros incontáveis, psicografados pelo Chico, pelo Divaldo, pelo nosso querido Bacelli, por tantos outros médiuns que trazem aí lições vindas do alto, que nós não aproveitamos, não estamos colocando em prática. E aí então, como diz aqui no final, deixa eu ver aqui, onde cita aqui, ó, onde que está escrito aqui a questão da... Segundo o Espírito, né? Fora da caridade nossa salvação, mas tem a parte que fala que Deus manda expulsar aqueles aqui, ó. Tá aqui, ó. Então disse o rei aos seus ministros, o rei, no caso, seria Deus, né? Atai-o de pés e mãos e lançai-o às trevas. Quer dizer, tira esse cara daqui, esse cara que só pensa coisa ruim em todo mundo. É lógico que era uma linguagem assim, né? Você imagina atando o indivíduo pelos pés e pelas mãos é semelhante a você pendurar o indivíduo para ser assado vivo, igual no filme do Indiana Jones lá, né? Não é assim que Deus age. Mas é necessário a gente compreender que não vamos participar do banquete se nós não estivermos devidamente paramentados, bem vestidos com a veste da fraternidade, com a veste da gentileza, da paciência, da capacidade de servir, de como o Cristo mesmo nos orientou, que se te obrigarem a andar 1000 passos, vai com ele e anda 2000 passos. Será que nós estamos andando pelo menos os 1000 passos? Só os 1000, será que nós estamos conseguindo andar? Às vezes a gente está andando os 200, 300 passos só.
Vamos pensar nisso? E aí, Jesus diz que aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos escolhidos. Todos estão sendo chamados, mas para ser escolhido, vem cá, meu filho, você está indo bem, chega aqui num lugarzinho melhor aqui. É preciso fazer obras, é preciso obrar. Obrar no sentido de realizar obras boas, boas ações. Aí você pergunta, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que ir no centro então? Eu tenho que ir lá fazer sopa pro pessoal? Não. Se você quiser não ir no centro, nunca mais você não precisa ir. É mais ou menos, né? Porque... Eu digo assim, se você já tiver aprendido, falar, não posso ir mais, estou morando num lugar longe, não tem problema, você vai continuar sendo abençoado. Você pode continuar então realizando boas obras aí no local que você vive. Você está morando no meio do deserto do Saara, não tem centro espírita, como é que eu faço, Stella? Então seja um bom indivíduo, um bom companheiro daqueles que moram aí contigo. Trate bem os animais, os camelos aí que estão aí perto de você. Faça o que você puder. Então, estamos diante de inúmeras oportunidades. Você que está me assistindo agora, você vai encontrar um monte de pessoas no teu caminho hoje. Você vai mostrar que está sabendo vestir a veste de núpcias de acordo com a forma que você os tratar. Então você vai ter a chance de ser gentil. Você vai ter a chance de não responder, de não revidar uma ofensa de um indivíduo despreparado, de alguém que está aí doente da alma, que te fere com palavras. Você vai ter a chance de ser útil, de se dispor, de se adiantar, de não esperar a pessoa te perguntar ou te pedir algo. Você percebe a necessidade dela, vai lá e sirva. E às vezes é tão fácil servir, gente. É uma palavra que você manda no WhatsApp. É um jeito de olhar, um jeito de sorrir. É deixar alguém no trânsito passar na sua frente. A pessoa está querendo entrar ali, você vê que ela está aflita, ou está querendo tirar o carro de um estabelecimento. Dá uma maneiradinha, deixa ela sair. Depois você segue. Atrasa 10 segundos na tua vida. De repente vai ser de um acidente, você vai ficar livre ali na frente, porque você chegou 10 segundos depois. A gente precisa pensar mais nisso. Deus observa cada uma das nossas ações. Jesus observa e se alegra com o nosso êxito. Como a Estela bem disse no início, ele não se entristece não. Ele não se aborrece com as nossas falhas, porque ele sabe da nossa capacidade ainda, ele sabe do nosso adiantamento. Mas eu te pergunto, diante de todas as informações que nós temos, você não acha que já dá pra gente começar a ser uma pessoa um pouco melhor? Eu acho. Vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que nós já estamos devidamente capacitados com uma linha de inteligência e de absorção de informações já de um nível muito elevado. Porque nós temos habilidades de dar respostas complexas e às vezes respostas absolutamente irônicas. A gente aponta o outro o tempo todo. A gente tem uma capacidade, olhos perfeitos para observar erros a quilômetros. Olhos de águia. Olhos de águia, de observar erros. Então nós podemos observar as coisas boas da vida, exercitar mais a nossa gratidão, trazer as pessoas para mais próximos de nós, unir as pessoas, criar um elo de ligação entre elas. Enxergar quem está te servindo. Agradecer quem te serve. E todo mundo te serve o tempo inteiro. Minha mãe. Às vezes você é servido assim, com alguém que aguenta, te tolera a presença só. Porque a gente se acha sempre muito legal e a gente não é tão legal assim não. Tem alguém levando essa mala. Pois é. A gente, como o Edinho falou ontem na palestra lá, a gente se acha assim, eu não tenho nada de melhorar. Tô ótimo, eu sou o melhor marido que tem. Marido igual eu, não tem outro igual não. Vai perguntar pra tua esposa pra você ver. Pergunta pro teu namorado, pro teu marido. Nós precisamos melhorar, meus irmãos. Precisamos melhorar muito. Mas assim, não é pra ficar triste não. Eu tô uma droga ainda, eu não tô andando. Você tá assim. Estamos caminhando a passos largos já. Só que nós queremos acelerar, queremos começar a correr. Correr em direção desse seio amoroso, desse abraço forte do nosso Mestre Jesus. Vamos chegar mais rapidamente quando a gente acelerar o processo de diminuição das nossas imperfeições. Conhece-te a ti mesmo, descubra onde você está falhando, faça uma reflexão. Descubra onde você está agindo de maneira equivocada e transforme. Transforme as falhas, transforme os equívocos em oportunidades de auto-remodelação, de autotransformação. Para que então as pessoas que estão ao seu lado se sintam felizes com a tua presença
e que você possa obter o êxito máximo. Encontrar o reino de Deus dentro de si. Exatamente. Encontrar o reino de Deus, que não é um local físico, não é um lugar de portões dourados, não está São Pedro te esperando para você entrar, não. O reino de Deus é um estado íntimo de satisfação. É um estado de consciência de quando faz um ato, pensa assim mesmo. Poxa, que legal, eu não sou melhor que ninguém, mas eu estou melhorando. Antes eu não fazia isso. Antes eu não tinha gentileza no trânsito, não. Eu buzinava mesmo. O pessoal quer sair, aí que espere eu passar, depois sai. Enquanto a gente não fazer essa transformação, meus amigos, haverá choro e ranger de dentes. E aí? Você está dentro daqueles que foram chamados? Tô. Todo mundo tá. Será que você e eu vamos ser escolhidos para fazer parte da festa do reino? A gente sabe a resposta. Vamos então à nossa prece de encerramento, novamente recordando ao convite de que estude mais esse item, estude esse capítulo, assista palestras, tem no YouTube do Haroldo falando, do nosso querido Arthur Valadares, tem outros oradores ótimos que fazem explanações em torno desse ensinamento, para a gente continuar nessa reflexão e fortalecer esse entendimento. Para que de vez em quando a gente lembrar assim, poxa, tem uma festa aí de núpcias, estou sendo convidado, será que estou aderindo ao convite ou não? Ou ainda continuo recusando? Pela busca das coisas mundanas que vão perecer, que vão, assim como a areia fina nas nossas mãos, vão se esvair, vão cair das nossas mãos. Vamos buscar o imperecível, aquilo que a traça não come, aquilo que o homem não nos tira, são os valores do coração. Vamos à prece então de encerramento da Estela, e daqui a pouquinho a gente encerra dando um abraço em todo mundo aqui. Eu gostaria depois de convidar todo mundo aí para colocar aqui para nós, deixar o abraço e dizer de onde está falando, de que cidade que está, para a gente dar um abraço aqui nas pessoas dos mais variados rincões do nosso país, do nosso planeta, tá bom? Vamos à prece então. Aquele abraço, né? Hoje o Ronaldo Cal tá aí. Konnichiwa, Ronaldo Cal. Pessoal, quem quiser colocar o copinho de água, fica à vontade. A gente espera um pouquinho. Se vocês puderem ficar sentados, quem puder fechar os olhos, só pela concentração, para facilitar a gente entrar em contato com a mensagem de Cristo, com a imagem dele. Entrar em contato com uma paz de espírito que às vezes passa a semana inteira e a gente não consegue. Mas essa corrente, a vibração da espiritualidade que está acima de nós, pode nos ajudar nesse momento com um ponto de equilíbrio a mais do que a gente é acostumado. Mestre amado Jesus, sim, o reino dos céus está dentro de nós. Me ajuda a sentir, Mestre. Me ajuda a entender que quando eu entro no reino dos céus, é o momento que eu estou bem, que eu estou em paz, que eu faço as minhas alimentações sem engolir o veneno da raiva, do rancor, da mágoa. Mestre amado Jesus, me ajude a entender que muitas vezes eu fecho as portas do reino dos céus dentro de mim, quando eu me enfureço, quando eu falo mal de alguém, que eu entro em energias que o reino dos céus se fecha, se tranca. Eu fico amargurado, sem felicidade. Então eu entendo que é possível, mesmo vivendo em um planeta que ainda está tentando entender a sua mensagem, poder viver melhor, porque eu já tenho um pezinho lá. Já estou buscando espiritualidade. Já tenho um pé no reino de Deus que está dentro de nós. Me ajude, Mestre amado, as pessoas enxergarem isso em mim, os meus filhos enxergarem em mim serenidade, os meus companheiros, principalmente os que convivem comigo, embaixo do mesmo teto, que eles possam enxergar em mim bom ânimo, entusiasmo, alegria de viver e principalmente gratidão, Mestre amado. Sei que suas mãos me chamam o tempo todo. É só eu que tenho às vezes o coração pesado e não consigo acompanhar seus passos. Nos ajude, Mestre,
Ilumine essa residência sempre, mas começando em meu coração. Me ajude a ser melhor, me mostre o caminho. Obrigado, Mestre amado Jesus. Ilumine a residência de cada um que está buscando nessa corrente ser melhor, que já entendeu que o outro não traz felicidade, que é nós que buscamos a felicidade íntima. Ilumine a residência de cada pessoa que ainda não descobriu a sua mensagem, Mestre amado, para que elas busquem parar de serem felizes. Ilumine os leitos de hospital, ilumine os corações que hoje sofrem a perda de um ente querido, ou nesses dias passados. Ilumine nossos desencarnados para que lá também eles busquem o reino dos céus. Muito obrigado, Mestre. Instrutores, amigos que nos beneficiam com nossas intuições, vindas de suas palavras. Muito obrigado a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que assim seja. E os abraços. Gente, a gente agradece muito a companhia de vocês aí. Tô vendo o pessoal aqui, quero dar um abraço especial aqui para os amigos que estão nos acompanhando aí pela Rede Amigo Espírita, pelo YouTube, tá? Que é uma nova janela que se abriu para nós aqui através do nosso querido Zé Aparecido. E fazer parte dessa rede é para nós um grande privilégio, uma honra muito grande, também uma grande responsabilidade. Estava eu e Estela falando ontem sobre isso. Poxa, só que no YouTube são quase 300 mil pessoas cadastradas da Rede Amigo Espírita. Então é para nós uma grande responsabilidade, da qual a gente agradece muito por aqueles que confiam em nesse trabalho aqui tão singelo, com desejo de acertar, enfim, mas e das pessoas que têm a tolerância de nos compreender as limitações de todos os aspectos. E então, o pessoal do Face, se inscreva no canal, porque sim, da Rede Amigo Espírita, pelo censo a gente não tem metade inscrito. Pelo censo que o pessoal responde, eu sou espírita. Isso. Inscreva sua mãe, seu pai, seu irmão. A Rede Amigo Espírita tem todo mundo tem canal no YouTube, tem algumas estatísticas que o YouTube fornece. Então, por exemplo, a Rede Amigo Espírita hoje com 288, se eu não me engano, 1000 seguidores lá inscritos no YouTube. Só que a quantidade de pessoas que visualizam os vídeos são quase 500 mil, ou seja, dá quase o dobro. Então, se você assiste esse vídeo pelo YouTube, se inscreva no canal da Rede Amigo Espírita. Se inscreva, curta a fanpage da Rede Amigo Espírita no Facebook. Isso fortalece, isso vai trazer para nós uma dimensão maior, não para nós, eu e Estela falando, nós assim, a Rede Amigo Espírita, esse conglomerado de pessoas que trabalham pela divulgação da nossa doutrina. Então não perca a valiosa oportunidade de se inscrever aí agora. Além de se inscrever, ative o sininho aqui, logo aqui abaixo desse vídeo, no canto aqui direito, no canto inferior direito dessa tela do vídeo aqui no YouTube, tem o sininho para você se inscrever e receber as notificações de todos os vídeos que são transmitidos todos os dias. A Rede Amigo Espírita transmite palestras, seminários, viaja o mundo. Então, participe. Ajude a doutrina a ajudar mais pessoas. Se inscreva.